Luciano Cruz, Carpini, Seabra, Flávio Matias e Roger Machado. No meu Vasco, Pedrosa, tá cedo pra pedir a cabeça do Carille? Dito isso, fora Carille. Cara, eu acho que tá cedo. É até uma discussão que a gente pode ter. O Carille, ele não tinha um elenco completo ainda do Vasco da Gama no início de temporada. Ele só recebeu os pontas agora, apesar dele não ter usado os pontas direito no último jogo. Eu acho que tá muito cedo pra gente definir que o trabalho do Carille vai dar certo ou não. Muito pelo contrário, ele tá ainda em formação de elenco, só que ele já tem prova de fogo. Amanhã pega o Nova Iguaçu no Newton Santos, que não é essa baba, assim como o Caxias não é baba. O Nova Iguaçu não é baba também, é um jogo difícil. O Vasco tem ultimamente... Empate é pênalti? Empate é pênalti. O Vasco tem que ganhar o jogo. Se o Vasco cair, ele cai? Eu acho que ele fica muito pressionado, Papa. Porque aí vai juntar a queda na Copa do Brasil, que é uma competição importantíssima. Inclusive, o Vasco conta no orçamento de chegar até as oitavas de final da Copa do Brasil. E ele, teoricamente, vai cair para o Flamengo no Campeonato Carioca. É muito difícil que ele se classifique contra o Flamengo. Então, você perde a Copa do Brasil, perde o Campeonato Carioca para o seu maior rival. Como é que ele entra no Campeonato Brasileiro? E aí é aquele papo que a gente sempre tem na nossa conversa, né? Ele pode até não estar demitido ainda pela diretoria, mas ele já está demitido pela torcida. Então é muito complicado se ele cair amanhã na Copa do Brasil. Né? Já não tem a simpatia do torcedor. Já chegou contestado, já chegou sendo criticado. Se ele sai da Copa do Brasil e perde para o Flamengo, amigo, é um forte abraço. Seja a diretoria tomando essa decisão agora ou um pouco depois no Campeonato Brasileiro. Perde 2, perde 3 no Campeonato Brasileiro, você perdeu tempo também de conseguir ter outro treinador que tivesse os 15 dias aí ali até o Campeonato Brasileiro para treinar. Então assim, se ele perde para o Flamengo o Campeonato Carioca e ele passa na Copa do Brasil, ele vai chegar no Brasileiro. Tranquilo. Até porque é muito difícil que o Vasco se classifique contra o Flamengo. Agora, se ele cai amanhã na Copa do Brasil, a pressão aumenta muito para ele, mas muito mesmo. Eu acho muito difícil que ele chegue... É bom esse jogo? Vocês acham bom esse jogo pro Vasco jogar agora no meio de semana? O Vasco vai jogar... Antes de enfrentar o Flamengo? O Vasco vai jogar... mal ou bem poderia ter sido pior, porque se o Vasco enfrenta uma viagem, o Vasco não vai viajar. Vai jogar no Rio de Janeiro. Não, eu tô falando o seguinte, o Vasco ganhando do Nova Iguaçu, que é o mais provável, o Vasco classificando contra o Nova Iguaçu, vocês acham que foi melhor ter esse jogo não. Como preparação na semana ou foi pior? O melhor seria ter a semana tranquila de treinamento, como o Flamengo está tendo. Ah, sim, porque é um jogo eliminatório, né? Se for eliminado, a pressão que vai, não só para o jogo contra o Flamengo, mas para a temporada toda. Eu acho também complicado. Eu acho que o ideal seria o Vasco com tempo de treinamento para poder se preparar para o Flamengo. Não, concordo. Sempre a semana livre é melhor. E você, com um jogo no meio de semana, você quebra aquela concentração, né? Porque você tem 2 jogos ali para você pensar. E a gente está falando de um clássico. Então é muito complicado. E o Carille entra naquilo que eu falei. É um treinador que não tem o DNA do clube. É um treinador que não tem a simpatia do torcedor. Então qualquer coisinha, a paciência ela é muito menor. No clássico, no final de semana, lá no Newton Santos, uma parte da torcida do Vasco já estava xingando o Carille. Xingou. Tava 0x0 o jogo ainda. Sim. Já tava no segundo tempo. Mas tava 0x0 ainda. Ele demorando a mexer. Tava 1x0, se eu não me engano. Tava 1x0. Então já estavam xingando o Carille. Aí você tem esse jogo da Copa do Brasil. Depois você tem o clássico. Mesmo que o Vasco, por exemplo, ganhe do Nova Iguaçu, se não jogar bem, se o torcedor olhar o jogo e falar assim, não jogou bem, vão criticar o Carille. Fato. Porque ele realmente não tem a paciência do torcedor vascaíno. Mas tem outro lado também, né? Se ganha bem do Nova Iguaçu, já vai com mais confiança. E mais claro. ritmo de jogo também. Claro, vai com uma confiança maior de conseguir ter cumprido o plano de jogo. Se ganha do Nova Iguaçu de 3-0, obviamente... Jogando bem. Exato. E o Vasco no sábado provavelmente vai ter a volta do Paulinho, que ficou suspenso no primeiro jogo, o que é um jogador importante, apesar de não estar fazendo um grande início de temporada, voltando de lesão. É um cara que é um motorzinho desse time do Carille. O Vasco fica muito engessado quando joga com o Hugo Moura e o Cocão. Então acho que a volta do Paulinho também pode ser interessante para esse jogo e que o Carille utilize os reforços, que o Carille coloque o Nuno para jogar, que o Carille saiba utilizar o Lloyd, o Garré, para que o Vasco possa novamente ter outra perspectiva. Até para ter uma surpresa contra o Flamengo. Exato. Né? Ninguém sabe como o Nuno joga. Fator surpresa. Esse Lloyd é doido mesmo? É doido. É doido. Não entrou mal não, cara. Não entrou mal não, mas entrou sem entrosamento, né? Entrou no lado esquerdo, ele joga mais do lado direito, enfim. Deu um cruzamento de letra bonito lá, viu, Papo? Foi que minutagem? Aí você tá... lembra? 40 minutos? Não lembro. Eu sei que o Rossi pegou assim. Essa bola do... Foi o Paê que cruzou na cabeça do João Vitor. Não, ele falou de um cruzamento de letra. Tava impedido. De letra do Lloyd? Também, foi na mão do Rossi. Mas com quanto tempo de jogo?
Já era no final já. Eu já tinha descido. Eu faço meu pós-jogo dentro da coletiva. Sim, era foi no final. segundo tempo, não sei se foi no final. Foi no final, foi logo no final. 40 minutos do segundo tempo eu já tô dentro da coletiva. Do Nova Iguaçu, o Vasco tem 32 gols marcados e tem 21 gols sofridos, até muitos gols que o Vasco sofreu do Nova Iguaçu. E um detalhe estatístico preocupante, e sim preocupante, a gente precisa passar a realidade. Ninguém está aqui para dizer que está um mar de rosas quando não está um mar de rosas. Quando está um mar de rosas, a gente vai dizer que está um mar de rosas, de orquídeas e de outras flores. Nos últimos 6 jogos, o Vasco tem 2 vitórias contra o Nova Iguaçu. Então, nos últimos 6 jogos, o Vasco tem 2 derrotas, 2 empates e apenas 2 vitórias. Porque seria normal que o Vasco passasse, tivesse o maior número de vitórias que o Nova Iguaçu. Então, no recorte mais recente, de 2021 para cá, há um equilíbrio. Sim, há um equilíbrio nesse desafio entre Vasco e Nova Iguaçu. É claro que o Vasco é o favorito. É claro que o Vasco tem um time melhor que o Nova Iguaçu. Mas ano passado também se falava isso. E o Vasco não passou do Nova Iguaçu. Então a expectativa agora é que o Vasco possa se impor, que o Vasco possa vencer, tem a vantagem de jogar teoricamente dentro da sua casa e tem a obrigação de vitória em cima do Nova Iguaçu. Pelo menos um dos reforços poderá ter uma chance, essa informação a gente teve. O problema é que a gente não tem ideia daquilo que pensa hoje o técnico Fábio Carille. Porque o problema que ele colocou no último sábado, questão de adaptação, dos jogadores terem vindo de um frio, olha, se depender disso vai demorar, porque o calor está forte, o calor continua inclemente no Rio de Janeiro, a parte física, é claro que pesa demais, e além disso, ainda há uma pressão por um melhor desempenho, né? Porque o Vasco precisa vencer e empurrar o seu torcedor para uma linha um pouco mais otimista. Porque o torcedor do Vasco está muito pessimista e é extremamente normal isso. É um torcedor muito desconfiado do time que está aí. E a gente tem 2 jogadores desses 3 que há uma expectativa de que possam ser utilizados desde o início. Mas preocupa por um aspecto, um deles, o atacante Lloyd Augusto. O Lloyd, ele recentemente colocou a posição dele quanto a estar apto para jogar, e ele vinha jogando no futebol da Turquia. Ele vinha atuando normalmente no futebol da Turquia. Só que ele não vem de um clube que tenha uma dinâmica de jogo, que seja um time protagonista. Quer dizer, o nível de intensidade do Antalya Sport não é o mesmo nível do Fenerbahçe, não é o mesmo nível do Galatasaray, mas ele veio para o Brasil. Ele é um jogador que depende muito do físico, da velocidade, da impetuosidade. E recentemente o personal dele deu uma entrevista, inclusive isso foi falado até pelo Jean Faísca ontem, na nossa tradicional live, dizendo que, por ele, o Lloyd não consegue jogar mais do que 30, 40 minutos. E isso assusta um pouco, porque a gente precisa de um jogador de velocidade, a gente precisa de um jogador mais intenso, a gente precisa de um jogador mais rápido, mas que talvez não esteja em condição de jogar esses 30 minutos todos. E aí, como é que a gente vai fazer? Sem a condição plena? E a gente vê um vídeo postado pelo próprio Lloyd Augusto que aumenta ainda mais a nossa preocupação. Porque ontem à noite, com a aquiescência do coach dele, do treinador dele, vocês vão ver inclusive aí a imagem do coach, o Lloyd Augusto aparece fazendo atividade física. A gente tá vendo aí, ó, 19 horas do Brasil, 1 hora da Turquia, tá lá o coach dele, ó, o treinador conversando com ele, passando atividades extras, além daquelas que ele já está fazendo no Vasco. Quer dizer, é um jogador que está dependendo, que precisa de um melhor condicionamento físico, que precisa estar melhor fisicamente. E esse jogador, a gente está precisando para agora. E é um jogador muito importante para o Vasco, precisa realmente ser utilizado, porque o Vasco não tem um outro jogador, além do Ryan, que seja capaz de fazer essa função de estar ali correndo, atacando profundidade, atacando os espaços. Então, o Lloyd é um jogador que pode ser utilizado, mas por quanto tempo? Essa é a grande dúvida. Outro é o Nuno Moreira, que é, sem dúvida, dos 3, o mais bem preparado, porque o Nuno Moreira é um jogador que vinha jogando,
estava em atividade em Portugal, estava bem em Portugal, jogando até o domingo passado, e talvez seja dos três o jogador mais pronto para jogar. O problema é saber se o Carille quer um jogador com a característica do Nuno. Essa que é a grande preocupação. Porque o Nuno Moreira é um jogador que tem muito talento, mas é um jogador de uma característica diferente. Ele é um jogador que não procura muito fundo. Ele é um jogador muito mais de ataque de espaços, ataque de profundidade por dentro e não por fora. Então, todas essas condições, tudo isso que a gente está passando aqui, é uma ideia que o Carille vai ter que desmembrar se ele vai querer ou não utilizar esse jogador. Porque se ele precisa vencer o Nova Iguaçu, talvez ele precisasse ter o Ryan e o Lloyd jogando pelas pontas, 2 jogadores de velocidade. Mas o Nuno é um jogador mais bem preparado fisicamente, ele precisa ter saúde. Mas o Nuno é um jogador de uma característica que muda o time do Vasco, um jogador muito mais de composição pelo lado esquerdo. Então, a dúvida é quanto à definição do time, aquilo que o técnico o Fábio Carille vai querer para a equipe. Porque todo jogo tem uma surpresa, todo jogo tem uma ideia diferente do técnico do Vasco. É um jogo de pressão, é um jogo em que o departamento de futebol do Vasco precisa do resultado, precisa vencer, um investimento muito alto na janela. O Vasco tem uma folha aí bastante alta, mas ao mesmo tempo também precisou reforçar, e tem aí, por indicativos, até saiu uma reportagem no dia de hoje, do Vasco com a terceira maior investimento na janela enquanto SAF. O Vasco teve 2 janelas com investimentos maiores e agora tem 45 milhões de reais investidos, né? Então tem um investimento alto feito nessa janela e precisa o técnico Fábio Carille dar retorno. Daniel Fusato, Lucas Freitas, Lucas Oliveira, Maurício Lemos, Tietê, Lloyd, Garré e Nuno são jogadores que o técnico do Vasco recebeu e ele precisa fazer alguma coisa com esse time. Ele precisa dar algum retorno a esse time, precisa dar ao departamento de futebol um mínimo de retorno, porque do jeito que está, não está legal. Agora ele tem todos os jogadores que ele pediu, todos os jogadores que ele tem como interesse, mas precisa ter uma forma de jogar diferente, uma maneira de jogar diferente. É o que espera agora o departamento de futebol. Carille, a partir de agora, pelo departamento de futebol, pode ser muito mais cobrado, porque ele chega em momentos decisivos do Campeonato Carioca, em momentos mais importantes da Copa do Brasil, tem os reforços que ele precisa e ele tem agora que montar um time. Tem que fazer o time jogar. É o mais importante, porque do jeito que a coisa está, não anda muito legal o trabalho do técnico Fábio Carille e ele precisa realmente dar esse retorno.